Programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista. Olá, no Raízes da Espanha em Sorocaba de hoje, o senhor Chercy conta com saudades a história da família Jimenez. E no nosso quadro de gastronomia, uma delícia de receita espanhola, lentilhas. E agora você confere a história de Salvadora Lopes, uma descendente de espanhóis aqui da Vila Hortência. Sorocaba registra em sua história a participação de descendentes de espanhóis e espanhóis nas lutas sindicais. Sua personagem principal é pequena em estatura, mas gigante em ideias, Salvadora Lopes. E quem está aqui para contar um pouquinho mais sobre a vida desta guerreira é o professor de História, Carlos Cavalheiro, que inclusive escreveu o livro Salvadora. Carlos, é um prazer receber você aqui no Raízes e poder esclarecer e contar um pouquinho mais da vida da Salvadora aqui, que foi uma pesquisa tão grande que você teve a oportunidade de fazer. O prazer é todo meu de estar aqui, Valéria, e eu agradeço pelo convite. Carlos, Salvadora é descendente de espanhol, Sim. De origem humilde. Como foi a chegada dos pais dela aqui ao Brasil? Então, o pai dela, que era o Juan López Andreu, ele participou da guerra de Cuba, né, de independência de Cuba. A Espanha estava lutando contra a independência que estava acontecendo lá. E depois, quando ele voltou para a Espanha, ele se casou com a mãe da Salvadora, que é a Dona Encarnación, e eles resolveram vir para o Brasil porque a Espanha estava empobrecida naquele momento, até por conta da guerra. Aí, em 1906, eles aportam aqui no Brasil e vão direto para uma fazenda em Avaré, no interior de São Paulo. De Avaré, eles acabam aqui na cidade com o maior número de descendentes de espanhóis do interior do estado de São Paulo, que é Sorocaba, mais precisamente na Vila Hortência. Na verdade é o seguinte, né? A irmã do Juan, que é o pai da Salvadora, a Dona Isabel, ela era casada com o José Crespo, que veio direto para Sorocaba e tinha um estabelecimento comercial aqui. Quando eles souberam da prosperidade, né, do José Crespo, eles começaram a estabelecer uma conversa para poder sair de Avaré para vir para cá, para Sorocaba. A Salvadora, na sua infância e juventude, como muitos descendentes de espanhóis, ela se viu obrigada a trabalhar, trocar as brincadeiras infantis pelo trabalho. E ela já tinha nesse momento um forte posicionamento, né? Na verdade, assim, o que ocorre, né? Aqui, como existiam muitos anarquistas aqui, espanhóis aqui no bairro do Além Ponte, ela teve contato com essas ideias anarquistas ainda criança. Logo depois, com 10 anos de idade mais ou menos, ela já está dentro de uma fábrica, da Fábrica Santa Maria, onde ela vai ter contato com os operários e com essas ideias anarquistas. E aí ela vai forjando todo aquele espírito dela de combatividade, de luta, né, pela causa operária. No seu livro aqui você relata que durante uma greve as pessoas resolveram retornar ao trabalho diante de não ter conquistado aí os pedidos que proporcionou a greve, e ela não, aos 12 anos ela foi lá e se demitiu. Isso, ela tinha, era uma greve para redução da jornada de trabalho, né, que era uma jornada exaustiva, né, trabalhava-se entre 12 a 10 horas por dia. E ela, como ela tinha muita convicção, né, da justiça daquela greve, mesmo tendo perdido, o patrão pegou e já deu um ultimato, né? Quem não quiser aceitar, que assine a demissão. E ela assinou essa demissão. Então, quando ela chega em casa, ela chega em prantos, né? Porque, na realidade, ela está dividida, né, entre a sustentação da família, né, e os ideais dela, que ela já tinha bem firme nela. E aí o pai dela pergunta, né, o que havia acontecido. Quando ela conta a história, o pai dela fala assim: não, mas se é para lutar pelos seus direitos, né, você tem todo o apoio da nossa família. E essa relação com essa ascendência espanhola, como é que era o vínculo da cultura espanhola e a Salvadora?
Salvador, ela sempre teve esse orgulho de ser espanhola, ela sempre comentava as questões culturais, por exemplo, que aqui havia touradas, né, na Vila Hortência. Ela falava dos costumes, e a mãe dela, nas noites de Natal, quando se reunia a família, dançava as músicas, né, espanholas, as danças com castanholas. Então tinha essa questão da cultura espanhola muito forte, né? Eu me lembro que quando ela comentava, a Salvadora comentava as coisas comigo sobre a família, muitas frases ela falava em espanhol, né? Ou seja, os pais praticamente não aprenderam o português, eles se comunicavam em espanhol. E ela também, como seus registros aqui, gostava de manter, né, esse vínculo com a cultura espanhola. Ela sempre, por exemplo, ela viveu praticamente a vida dela toda aqui na Vila Hortência, né? O reduto dela político também era aqui na Vila Hortência, né? A vida dela toda estava ligada aqui ao Além Ponte. E ela é a personagem de maior destaque de todos os movimentos e lutas sindicais de Sorocaba. Como que era visto isso na época? Uma mulher nesse comando, nessa liderança? Eu acho que Salvador é um ícone não só para as lutas sindicais, né? Ela é um ícone para muita coisa, né? Como, por exemplo, como você destacou, a questão da luta da mulher pelo espaço político, né? Não que ela tenha sido a primeira candidata a vereadora, né? Mas ela foi a primeira candidata a ser eleita vereadora, embora tenha sido cassada, né? Dentro do próprio movimento sindical, ela tinha uma liderança muito presente, muito forte, né? Até na organização das greves, e foi presa várias vezes, né? Pagou um preço muito alto por essa militância, mas ela, ao mesmo tempo, muito do que hoje as mulheres podem usufruir de direitos, né, ou mesmo os trabalhadores, se deve à luta não somente de Salvadora, mas também à luta de Salvadora Lopes. Para você ter essa liderança, você precisa se impor às vezes. Como que ela era? Eu a conheci já, né, quando ela já tinha uma certa idade, e aí eu a conheci morando apenas com o marido. A filha dela já era casada, então essa relação familiar eu não posso dizer muita coisa, né? Mas eu digo dela como pessoa, né? Ela era uma pessoa extremamente aberta, uma pessoa extremamente doce, mas firme. Para quem não conheceu Salvadora Lopes e teve a oportunidade de conferir o livro do professor Carlos, tem como convicção e certeza de que Salvadora também tem suas raízes da Espanha em Sorocaba e firmemente como seus familiares. Me fale uma coisa, leitura obrigatória para quem quer saber um pouquinho dos movimentos sindicais em Sorocaba. Dos movimentos sindicais, saber um pouquinho da história até do próprio bairro, saber um pouquinho da questão da imigração espanhola, né? Porque na realidade é a história de Salvadora, né? Essa é a biografia dela, mas você tem como pano de fundo toda uma Sorocaba que se desenvolvia naquele momento, né? Então a gente também pode já ter uma previsão aí de que outras histórias tão interessantes quanto a da Salvadora, de mulheres e homens descendentes espanhóis na participação dessas páginas da história sorocabana. Até há alguns capítulos em que eu dedico, por exemplo, aos anarquistas, né? Daqui que a própria Salvadora contava, né? O pessoal da família dos Bravos, dos Prados, Esbranas, Centelhas, e ela contava bastante dessas histórias. Eu acho que é exatamente esse, né, o papel, né? Agora pegar essas histórias e trazer à tona, trazer pra gente essas histórias. Não vai faltar oportunidade. Obrigada, Carlos. E eu que agradeço mais uma vez. E no próximo bloco você confere a história emocionante do senhor Xersi Francisco Gimenez. Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet. Cruze, Cobalt, Sonic, Steam, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. 3 lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com.br.
Em meio à exposição de fotografias dos descendentes de espanhóis da Casa de Espanha e tal qual Raízes da Espanha em Sorocaba, o senhor Xerci Francisco Jimenez e seu filho Denis também resolveram registrar a história de sua família. O livro nasceu da necessidade de se buscar as raízes da família Jimenez. A ideia nasceu do meu filho Denis através de contato pela internet e correspondência. Foram 7 anos de busca de documentação e, ao entrar em contato com o cartório de registro de Bobion, eles tinham, como poucas localidades, poucos povos da Espanha ainda tem, os arquivos que foram salvos da Revolução Espanhola. Eis que a maioria das comunidades tiveram os seus arquivos destruídos durante esse período triste da história espanhola. Tínhamos apenas uma tia que poderia dar alguma informação a respeito do passado da família, mas ela já com derrame, com dificuldade de falar, pouca coisa ela pôde transmitir. E a maior parte da história que se acha registrada foi da convivência que eu tive com a família. A história que está registrada, ela conta desde o momento em que o meu bisavô, forçado pela circunstância, se viu forçado a abandonar a Espanha. Aí ela é mais ou menos como a maioria das famílias. Saíram do povoado de Bobion, vieram até o litoral, não sabemos de que porto, eles tomaram um navio. E de lá até o que se sabe que foram 14 dias de viagem, chegaram na casa do imigrante. De lá já tinha, como era de praxe, os fazendeiros já tinham os contratos com as fazendas. E de lá eles foram para São Manuel. Meu avô nessa época tinha 12 anos. E lá começaram a vida como todos os emigrantes, ficando um período na fazenda, formando café e aquela vida de lavoura. E esse foi o princípio de tudo. Aos 21 anos depois de ficar o período que era obrigatório na fazenda, o meu bisavô mudou-se para Botucatu, porque eles estavam numa fazenda em São Manuel, que fica do lado. E lá, meu avô já estava com 21 anos e a estrada de ferro sorocabana estava parada no pé da serra, na região de Vitoriana, Juquiratiba, para vencer a serra no avançamento da estrada de ferro. E ele foi, como grande parte dos imigrantes, na mesma situação, foi incorporada àquele contingente de trabalhadores no avançamento da ferrovia. Dali os filhos vieram, foram 9 filhos homens, 2 mulheres e uma criança que ele achou. Foi encontrado um vagão numa manhã fria. Depois de 33 anos trabalhando, ele aposentou-se em Bernardino de Campos. E a Sorocabana tinha transferido as oficinas, que inicialmente era para ser em Mairinque, para Sorocaba. E os filhos vieram para trabalhar na construção daquele prédio como pedreiro, que era o que sabiam fazer. E aqui e ali, e em razão disso, e em razão também de que antes dele, muitos espanhóis já tinham como destino Sorocaba sabendo que aqui a colônia espanhola
era já bastante numerosa. E a sua família, tanto como os outros descendentes espanhóis e espanhóis, todo mundo acabou na Sorocabana. Todos. É mais uma tradição. Ali é mais ou menos como uma família militar. Depois não tinha outro serviço a não ser esse. E como ele já era dali, era mais fácil ir, vamos dizer, colocando os filhos ali. Minha avó teve 48 netos, 22 foram ferroviários. E as mulheres, uma filha casou-se com um ferroviário e a família girou em torno. Hoje, na terceira geração, eu tenho um filho que é ferroviário e que é maquinista. Eu, Xersi, completei dia 8 de março 75 anos. Sou filho de José Jimenez Gomes, Benedita Domingues Jimenez, neto de Francisco Jimenez Ramon e de Antônia Gomes Aro, espanhóis de Bubion e de Morviça, na região de Andaluzia. Sou ferroviário, aposentado e orgulhoso de ser espanhol. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a história da família Jimenez ou então aprender a reproduzir e registrar a história da sua família, o livro do Sr. Xersi está disponível na Biblioteca da Casa de Espanha Dom Felipe II. E no próximo bloco, aprenda a fazer mais um prato da gastronomia espanhola. Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet. Cruze, Cobalt, Sonic, Spin, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. 3 lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com.br. Uma convidada muito querida participa hoje do quadro de gastronomia do Raízes da Espanha em Sorocaba para fazer uma receita fácil, simples, da gastronomia espanhola. É Carla Valência. Carla, seja bem-vinda. Fico muito contente em receber você aqui na Casa de Espanha para o Raízes. Obrigada, Valéria. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui, dividindo um pouquinho, né, dos sabores da Espanha. Tá certo. Me fala uma coisa, esse prato aqui, lentejas em espanhol, lentilha, é muito comum na Espanha? Sim, lá é muito comum, as pessoas comem como a gente come o arroz com feijão, então seria um grão, né, substitutivo ao feijão, que é um prato do dia a dia mesmo. E é um prato quase que é único, né? O espanhol tem muito isso, eles fazem um prato com abundância, né? Bastante carne, essas coisas, e comem quase que unicamente isso, bem fácil. Sim, porque no próprio prato já vai conter a carne, né, os legumes e o grão, então não há necessidade de um prato adicional. Então por isso é que eles acabam fazendo um único prato. Fale para mim quais são os ingredientes que você costuma usar para fazer as lentilhas. Bem, aqui nós temos o bacon, a calabresa, a cebola, o alho, a lentilha, batatas e cenoura. Lentilha não precisa ficar de molho? Não porque ela cozinha muito rápido, então se ela ficar de molho, ela vai acabar desmanchando. Tá. E quais são as variações que as pessoas podem usar além do bacon e da linguiça defumada? Pode estar usando a costelinha de porco, até mesmo pedacinhos de frango você pode estar usando, ou de carne também. Vai do gosto. Vai do gosto. Você quer, vou variar hoje um pouquinho, né? Então eu tiro um desses ingredientes e acabo adicionando outro. Aí vai estar experimentando um prato e as possíveis derivações. Eu tô vendo hoje aqui que o pão tá cortadinho. O espanhol sempre come todos os pratos com acompanhamento, que é o pão. Geralmente ele é a fatia. Por que ele tá cortadinho? Porque nós vamos estar dando uma fritadinha pra gente estar colocando em cima. Então ele vai ficar mais crocante. Ok, tá certo. Então vamos dar início aí à elaboração do prato. Então nós vamos adicionar um pouquinho de azeite. Lembrando bem que aqui no Raízes da Espanha a gente sempre usa azeite espanhol. E agora nós vamos fritar o bacon. Ok. Eu também, às vezes, costumo colocar, se você quiser uma receita um pouquinho mais, uma dica, né, um pouquinho mais light,
você pode estar fritando só o bacon sem azeite, porque ele vai também já soltar Na própria gordura? na própria gordura, Ok. né? Então aqui ele vai ficar fritando por uns 5 minutinhos mais ou menos. Olha, já tá no ponto, Valéria, e a gente já vai adicionar a calabresa. Ok, Vamos lá? vamos lá. Então a gente consegue colocar aqui. Ótimo. Ficou uma no fundo. Tá? Já. O cheirinho tá demais, hein? Nossa, esse refogadinho é Perfeito. perfeito. Esse sabor faz toda a diferença no prato. O bacon e a calabresa já são ingredientes salgados, então eu não costumo colocar o sal, porque ele já vai soltar um sabor super especial e não tem necessidade. Corre o Ok? risco de ficar salgado se misturar Exatamente, é melhor pôr pouquinho depois mais. do que salgar o prato. Ok. Né? Olha, já tá na hora então Da cebola. Muito bom. Vamos mexer, daí pegando o gostinho. É um refogado antes de colocar para cozinhar. Exatamente. Ó, já tá fritando a cebola. Olha, aqui já tá no ponto para adicionar o alho. Ok. Vamos lá. Deixa eu pegar assim. Obrigada. Agora é rapidinho, né? O alho só vai dar uma douradinha. E aí a gente já vai colocar o restante dos ingredientes, meio que simultaneamente. Não- Aí vai para cozinhar. Tá, mas não é necessário refogar lentilha, cenoura nem batata. É só colocar e adicionar água. Isso, exatamente. Então vamos para a lentilha. E vamos dar uma mexidinha que ela já vai pegando o sabor, né? Que aí vai dando aquela pegadinha embaixo que dá o sabor, né, no prato. A cenoura e a batata. Eu deixo um pouquinho só pra soltar, sabe? Aquele Ah, tá. gostinho. E aí em seguida a gente Pra ficar já envolvido, coloca, né? Exatamente. A gente já coloca a água. Perfeito. E agora a gente já pode adicionar água para cozinhar. Então tem que ser uma medida que cubra Que todos cubra. os ingredientes. Tá ok? Precisa de um pouco mais? Um pouquinho mais. Ok, tô pondo uma jarra, né? Prontinho. Agora é só colocar na pressão por 5 minutinhos. Enquanto a gente está cozinhando a lentilha, aí eu vou dar dica de como a gente faz frita o pãozinho, né? Que é o acompanhamento. Ok. Então vamos lá, vou ligar o fogo aqui. Ok. É pra precisar um pouquinho do azeite, que dá o sabor, né? E o pão? Isso. A gente vai dar uma untadinha aqui. Ok. Esse cheirinho muito bom. O azeite. E o sabor também, né? É, principalmente. Coloquei um pouquinho mais de azeite no pãozinho para dar mais sabor, mas aí fica a gosto. E deixei bem torradinho, que é assim que eu gosto. E aí a gente vai colocar aqui no pratinho. Ok. Aí agora, passados 5 minutinhos, nós vamos esperar sair a pressão da panela, abrir e deixar apurando. Vamos conferir se ficou pronto? Sim, com certeza. Tá no ponto, hein? Tá excelente. Esse é o ponto. Já podemos desligar o fogo e servir. Ok. Prontinho. Vamos lá? Ajudando, porque eu já tô com muita vontade. Aham. Vamos lá. A aparência está ótima. Espero que o sabor também. Nossa, visualmente. Agora vem aqui que a gente Vamos vai lá. experimentar. Não esqueçam o acompanhamento, É hein? verdade. Vamos já dar um ajeitinho aqui. É só colocar por cima, né? Isso. Aí a gosto também, né? Isso. Na mesa do espanhol não pode faltar a torradinha ou o pão, né? Não, verdade. Sim, isso eu lembro que
quando nós éramos pequenos, a gente afundava o pãozinho para ele ficar bem umedecido. A sopa de pão. Vou experimentar aqui agora. Aprovado um toque especial com o pãozinho. E se você quer conferir essa receita aqui, é só acessar o site da Casa de Espanha ou então ainda a página do Facebook do programa Raiz da Espanha em Sorocaba. Carla, eu quero já agradecer a você por ter vindo aqui à Casa de Espanha para ensinar a gente a fazer esse prato tão tradicional lá na Espanha e dizer que você está sempre convidada. Ah, obrigada, sempre um prazer. E bom apetite, bom proveito. E você que nos acompanhou agora, espero que goste dessa receita e dizer que o nosso encontro do próximo programa já está marcado. Até lá!